Sabe, às vezes a gente encontra nos textos antigos verdadeiros projetos de arquitetura. E este aqui é fascinante. Não é a planta de um prédio, mas de uma nação inteira. Uma sociedade que foi pensada para ser perfeitamente ordenada, onde cada coisa e cada pessoa tem o seu lugar divinamente traçado. Isso nos leva a uma pergunta fundamental que vai guiar toda essa nossa exploração. Afinal, como se projeta uma nação ideal? A fonte que a gente vai analisar hoje oferece uma resposta e com uma precisão que parece quase engenharia. É um verdadeiro mapa para uma sociedade sonhada. Então, aqui está o nosso roteiro, nosso mapa para essa jornada. Vamos construir essa visão parte por parte, como se a gente estivesse fazendo um levantamento topográfico, viajando lá do norte até o sul para entender a lógica por trás de cada pedaço de terra. Bom, antes de mais nada, é muito importante entender que isso aqui não é só sobre geografia. A visão de Ezequiel é sobre criar uma comunidade perfeitamente estruturada, quase como um espelho na terra de uma ordem que vem do céu. Cada linha, cada fronteira tem um propósito. E a nossa viagem começa lá no extremo norte. A Terra é dividida em faixas horizontais, sabe? Todas perfeitamente paralelas, indo de leste a oeste. Vamos começar a preencher esse nosso mapa. Bem lá em cima, no ponto mais ao norte, estabelecendo o padrão que vai se repetir, a gente encontra a porção de terra designada para a tribo de Dan. É a primeira pecinha do nosso quebra-cabeça. Logo ao sul do território de Dan, seguindo exatamente a mesma lógica, de leste a oeste, fica a porção de terra da tribo de Aser. E o mapa continua sendo construído, descendo para o sul. A próxima faixa de terra pertence à tribo de Naftali. A ordem aqui é super precisa, sem margem para erro. E a última das tribos do norte, antes da gente chegar na parte central e sagrada, é Manassés. Pronto, com isso a gente completa a primeira grande seção do nosso mapa. Agora, a gente chega no centro nevrálgico, no coração de toda essa nação. Essa área não pertence a nenhuma tribo. É um espaço separado, uma oferta sagrada que é totalmente dedicada a propósitos divinos. É literalmente o coração pulsante dessa terra. E que coração, hein? A escala é gigantesca. Essa oferta é um quadrado perfeito de 25.000 por 25.000 canas, que era uma unidade de medida da época, tipo uma vara de medir. Essa geometria perfeita já mostra a importância e a santidade do lugar. Esse quadrado enorme é, então, subdividido em 3 faixas. A do norte vai para os levitas. A faixa central, que é a mais sagrada de todas, é para os sacerdotes, e é bem aqui que fica o santuário, e a faixa do sul é reservada para a cidade de uso comum. A hierarquia é bem clara. E tem um detalhe muito interessante aqui. Essa porção mais sagrada não é para qualquer sacerdote, não. É especificamente para os filhos de Zadok. É uma linhagem que foi recompensada pela sua lealdade quando outros se desviaram. Fica claro que a fidelidade aqui tem seu lugar de honra. E o líder civil, o príncipe, onde ele fica? Bom, ele também tem o seu lugar designado. As terras a leste e a oeste deste quadrado sagrado central pertencem a ele. Isso acaba criando uma espécie de zona de transição entre o que é sagrado e o que é secular. Agora, vamos dar um zoom na parte sul daquela oferta sagrada. É aqui que a gente encontra a cidade. Um espaço pensado para o uso comum, servido por trabalhadores de todas as tribos de Israel. E a precisão continua. Impressionante. A cidade é um quadrado de 4.500 canas de lado. E em volta dela tem uma faixa de 250 canas de arrabaldes, que seriam terras abertas. Tudo milimetricamente medido e planejado. E olha só que simbologia fantástica para mostrar a unidade da nação. A cidade tem 12 portões, 3 de cada lado, e cada um desses portões leva o nome de uma das tribos de Israel. É um símbolo de que, embora as terras sejam divididas, o acesso ao centro, bom, esse é para todos. Certo, agora vamos para a parte final do nosso mapa. A gente retoma a nossa jornada ao sul daquele distrito sagrado para finalmente alocar as terras das tribos que faltavam. Seguindo o mesmíssimo padrão de faixas de leste a oeste, as porções são dadas a Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e, por último, Gade, lá na fronteira sul. Agora sim, o mapa está completo, perfeitamente simétrico em relação ao centro sagrado. Depois de todo esse planejamento meticuloso, essa divisão precisa da terra, qual é o ponto central disso tudo? Todo esse projeto, toda a geometria, toda essa ordem, tudo isso aponta para uma única e profunda conclusão, que é revelada no último versículo do livro. O texto nos dá uma última medida,
A circunferência total da cidade é de 18.000 canas. Mas o número em si é só um prelúdio, uma preparação para a revelação final sobre a verdadeira identidade e o propósito daquela cidade. E aqui está. O propósito de toda essa ordem, de toda essa estrutura, não é só criar uma sociedade justa ou eficiente. É criar um lugar definido por uma única verdade: a presença de Deus. O nome da cidade é a sua função. O Senhor está ali. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Ao colocar o santuário, a presença divina, literalmente no centro geográfico da nação, o que esse projeto nos diz sobre como o sagrado deveria se integrar à vida comum, política e social? É uma planta baixa para uma nação e, quem sabe, uma planta para um jeito de viver.